Fala, gente. Bem, vamos terminar aquela aula 6.2. Hoje a gente vai falar os pontos que ficaram faltando. A gente deu ênfase nos primeiros 4, que são mais densos, e hoje a gente vai falar daqueles que são menores, que são os pontos de 5 a 11. Então, concluindo essa parte de coerência. Então, vamos gravar aqui essa nova aula, concluindo essa apresentação. Eu vou, então, pegar carona na apresentação anterior, o slide que eu tinha enviado para vocês, agora está ampliado com todas as outras características que estavam ausentes no primeiro slide. Então, eu vou compartilhar aqui a tela e explicar esses elementos de coerência que faltavam e com os quais a gente conclui a aula 6. Então, vamos lá. Abrindo aqui para vocês. Então, os fatores de contextualização, o quinto elemento aí de coerência são fatores de contextualização. Tá? Se você não assistiu, só lembrando, se você não assistiu o vídeo anterior, é bom assistir, que a gente tem os elementos de 1 a 4, os fatores de coerência de 1 a 4, e hoje a gente continua, eu não vou voltar, não vou recuperar aquilo que a gente já viu, então vamos continuar a partir do 5. Então, quinto elemento aí de coerência, fator de coerência, fatores de contextualização, são elementos que ancoram o texto em uma situação comunicativa determinada e são de 2 tipos, indicados lá no livro da Koch e do Travaglia. Contextualizadores são elementos propriamente ditos de contextualização, quando a gente vê um documento que tem data, local, assinatura, elementos gráficos que ajudam a situar o texto. Um exemplo, quando vocês publicam um artigo, esses elementos estão lá. Quando vocês divulgam um documento, quando vocês publicam uma monografia, escrevem um trabalho de conclusão de curso, aquilo é datado, né? Você tem uma data, você tem um local, a sua monografia vai ser Florianópolis, o ano de conclusão do seu curso, tudo isso vai estar lá. Isso ajuda a situar o texto, porque a gente sabe em que época ele foi feito, por exemplo. E elementos perspectivos ou prospectivos são fatores que avançam expectativas sobre o conteúdo do texto. E aí a gente relembra a importância de coisas como títulos, subtítulos, ou aquilo que a gente viu numa aula aí um pouco mais atrás, o lead, né? Título e subtítulo são convites ao leitor, porque o título é extremamente importante. Ele é uma espécie de anzol com o qual a gente fisga, né, a curiosidade do leitor. O lead é um elemento prospectivo porque ele dá ele adianta uma parte do assunto, ele dá uma síntese daquilo que o texto vai especificar depois, como a gente viu quando eu dei uma aula para vocês sobre esse aspecto importante que o jornalismo valoriza bastante, que é o lead e a pirâmide invertida. Tá? Eles são fatores de contextualização que procuram adiantar, avançar, criar expectativas sobre o que virá adiante no texto, no leitor. Sexto é a situacionalidade. Situacionalidade é um fator que diz respeito à situação do texto. Isso é o seu contexto imediato de interação, e é dividido em 2 possibilidades que a gente vai ver aí. Primeiro, da situação para o texto. O que isso significa especificamente? Trata-se de determinar em que medida a situação comunicativa interfere na produção ou recepção do texto, e, portanto, no estabelecimento da coerência. É preciso, o que a gente quer é verificar o que é adequado ao texto numa dada situação. Por exemplo, uma coisa extremamente importante, o grau de formalidade de um texto. Quando a gente escreve um artigo científico, o grau de formalidade é máximo, né? A gente pode abusar da formalidade porque a gente está escrevendo para os pares, né? Um artigo que vai ser publicado num journal de economia vai ser lido basicamente por outros economistas,
Então, eles têm o mesmo referencial, uma formação razoavelmente comum, dependendo do tipo de artigo. Se é um artigo que divulga um modelo econométrico, vai ser lido por outros econometristas, conhecem bem aquilo. Se é um artigo de economia política, vai ser lido por outros economistas políticos, que também entendem bem aquilo. Então, o grau de formalidade pode ser muito maior. Uma monografia também, a gente pode ter bastante formalização, formalidade, né? Usar o jargão técnico, profissional mesmo. Agora, num texto de divulgação científica para leigos ou num texto para a população mais amplamente divulgado, por exemplo, um texto que vai publicar no jornal, ou uma revista, abusar de jargão técnico é ruim, né? Ser muito formal é ruim. Aí você tem que, o ideal é que o autor, a autora consiga estabelecer um canal de comunicação com esse público mais amplo, usando uma linguagem mais simples, sem perder, claro, o rigor científico, porém sendo mais simplificado na transmissão dessa informação. A gente, em economia, percebe que existe uma dificuldade em fazer a economia ser mais conhecida pelas pessoas. Elas têm dificuldade enorme de entender coisas de economia. E é interessante ver que no âmbito da física, a física é extremamente difícil, bem mais complicado em termos objetivos. Tem coisas muito mais complicadas na física. E, no entanto, tem vários textos de divulgação científica que conseguem dar bons exemplos e tentar traduzir física, né, por mais avançada que ela seja, para as pessoas comuns. Em economia, em geral, a gente não vê muito isso acontecer. Os economistas conversam muito entre si, né? É um clube meio fechado. Então, essa é uma coisa importante, a situação do texto, né? A situacionalidade, no caso, a situação para o texto. Vamos para o próximo slide, a segunda parte disso aí, do texto para a situação. Agora, na outra direção, né? No primeiro caso, da situação para o texto, e agora, partindo especificamente do texto para uma determinada situação. Por que a gente vai partir do texto? O ponto é o seguinte, o mundo textual, né, o mundo que está descrito num texto, jamais pode ser igual, idêntico ao mundo real. Claro que todo texto aplica um recorte sobre o mundo real. É impossível traduzir o mundo real num texto, completamente. O mundo real é muito mais complexo. Portanto, ao escrever, a pessoa que produz o texto recria o mundo segundo alguns objetivos, interesses, convicções e crenças. Todo texto reflete esses objetivos, interesses, convicções, crenças, né, a perspectiva dos seus autores. Tá? Esse mundo criado no texto não é cópia fiel do mundo, desse mundo no qual nós vivemos, existimos, mas um recorte, uma perspectiva desse mundo. A gente está aplicando uma determinada ótica para explicar o mundo. Então, isso significa que a gente está partindo do texto para uma determinada situação nesse sentido. Eu estou tentando transmitir alguma coisa sobre um mundo, o mundo a partir de uma certa ótica. Tá? O receptor também vai interpretar o texto segundo a sua ótica. O receptor do texto também tem uma perspectiva de mundo, também tem uma certa visão de mundo. E isso vai ser utilizado para ler o seu texto. Portanto, a situação de emissor e receptor afetam a coerência do texto, a capacidade de compreender a perspectiva de mundo um do outro. Isso é muito importante quando você conversa com outros públicos. A perspectiva do economista, que geralmente é baseada em certos conceitos, em certas coisas que a formação de economista faz em nós, a gente começa a pensar mais em termos de eficiência, a gente pensa muito em termos de incentivos, a gente pensa muito em termos de relações entre agentes, a gente tende a pensar nos agentes como sendo individualistas, buscando o próprio interesse, e as interações podem gerar conflitos. Então, a gente tem essa visão. Quando a gente conversa com outras ciências, com outras áreas do conhecimento que têm perspectivas diferentes a respeito do ser humano,
o nosso recorte de mundo é diferente do recorte de mundo deles. E é importante ter uma boa capacidade de intertextualidade, que a gente vai ver mais à frente, que é transformar colocar a nossa visão de mundo de uma forma que seja compatível com a visão de mundo dos nossos leitores, para permitir que haja comunicação. Senão a comunicação se perde em absoluto, porque a gente pode estar falando somente para os nossos pares. Isso aí é ruim. Então vamos para o sétimo elemento agora, sétima característica que gera, né, que é importante para a coerência textual, a informatividade. Informatividade é o grau de previsibilidade ou expectabilidade da informação contida no texto. O nome já diz alguma coisa. Informatividade tem a ver com a informação. Tá? O quanto de informação o texto me traz. O texto pode ser muito informativo ou pouco informativo. E aí isso vai estar ligado ao grau de previsibilidade da informação que o texto procura trazer. Quanto mais previsível ou esperada for a informação trazida, menos informativo é um texto. Quando o texto tem coisas muito previsíveis, ele é menos informativo para o leitor. Previsível do ponto de vista do leitor, tá certo? Da leitora e do leitor. Quanto mais previsível, menos informativo. Quanto menos previsível, mais informativo. Então, vou dar um exemplo típico aqui de microeconomia, que faz sentido para nós, para um economista com, já, sei lá, para quem está estudando economia há mais de 2 anos, pelo menos, isso aqui já faz sentido. Já viu microeconomia, já tem uma boa noção desse conceito de lucro econômico. Então, o exemplo aqui, ele é bastante direto. Então, primeira frase aí, o lucro econômico existe. Bem, a ideia de lucro é uma ideia comum, as pessoas falam de lucro, todo mundo pensa sabe o que é lucro. Lucro é a diferença entre receita e custos, né? Então, as pessoas montam empresas, montam negócios, comércio, essas coisas, porque elas querem vender, produzir alguma coisa e obter lucro. Tá? Então, afirmar que o lucro econômico existe tem um baixo grau de informatividade. A gente não está informando nada de novo. A gente está escrevendo uma coisa que é meio que conceito de domínio público. Vamos refinar isso um pouquinho. Segunda frase, o lucro econômico existe e é igual à diferença positiva entre receitas totais e custos de produção. Bem, aqui eu tenho uma frase um pouco mais elaborada. Tem um maior grau de informatividade. Tem a informação básica, que o lucro econômico existe, e tem uma informação nova. Especifica, define, sem mostrar uma fórmula, mas define qual é a fórmula de cálculo do chamado lucro econômico. Terceira frase. O lucro econômico da firma em concorrência perfeita é nulo. Ou seja, não há lucro econômico positivo em firmas operando sob concorrência perfeita. Essa última frase, ela é uma frase bem simples de ser entendida por um economista ou por um estudante de economia que já tenha visto microeconomia. Só que para uma pessoa leiga em economia, essa frase tem um grau de informatividade muito alto, porque ele está afirmando uma coisa que é contraintuitiva, afirmando que o lucro é nulo ou que não existe lucro econômico em firmas em concorrência. É claro que faltaria a esse leigo um domínio sobre qual é o que é que está por trás desse conceito de concorrência perfeita. Porque a gente fala de concorrência é uma coisa, fala de concorrência perfeita é outra coisa um pouco mais complicada, porque a gente está falando de um modelo específico de concorrência que é apresentado na teoria micro. E aí o lucro econômico em concorrência perfeita, se as firmas operam em concorrência perfeita, o lucro é zero, o lucro é nulo. Essa é uma frase que é bem contraintuitiva, portanto ela tem um grau maior de informatividade. Tá? Sempre que eu trago mais informação nova para um certo leitor hipotético, e essa informação é menos previsível, o grau de informatividade é muito maior. O grau máximo de informatividade é comum na literatura, na linguagem metafórica em geral. Metáforas são coisas importantes porque elas têm um alto grau de informatividade. Quando você transforma uma ideia, um conceito, uma figura, numa imagem que seja fácil de ser lembrada
e, ao mesmo tempo, traga dentro dessa imagem um conjunto de informações amplas. Tá? Eu vou citar como exemplo aqui uma frase do nosso guru, né? O pai da economia, Adam Smith. Então, uma frase que é bastante conhecida do Smith. Vem lá da Riqueza das Nações, capítulo 2 do livro 1. Então, a frase é: no caso de quase todas as outras raças de animais, cada indivíduo, ao atingir a maturidade, é totalmente independente e, em seu estado natural, não tem necessidade de ajuda de nenhuma outra criatura vivente. O homem, entretanto, tem necessidade quase constante da ajuda dos semelhantes. E é inútil esperar essa ajuda simplesmente da benevolência alheia. Ele terá maior probabilidade de obter o que quer se conseguir interessar a seu favor a autoestima dos outros, mostrando-lhes que é vantajoso para eles fazer-lhe ou dar-lhe aquilo de que ele precisa. E isto o que faz toda pessoa que propõe um negócio a outra. Dê-me aquilo que eu quero e você terá isto aqui, que você quer. Esse é o significado de qualquer oferta desse tipo. E é dessa forma que obtemos uns dos outros a grande maioria dos serviços de que necessitamos. Não é da benevolência do açougueiro, do cervejeiro ou do padeiro que esperamos nosso jantar, mas da consideração que eles têm pelo seu próprio interesse. Dirigimos-nos não à sua humanidade, mas à sua autoestima, e nunca lhes falamos das nossas próprias necessidades, mas das vantagens que advirão para eles. Essa é uma frase bem interessante, porque o Smith faz uma mudança completa, né, na forma como nós enxergávamos, como a humanidade enxergava a interação social. A ideia, e isso aí é a origem do pensamento econômico, a ideia do homo econômico, né, que ele age no seu próprio interesse, e na busca do seu próprio interesse ele gera benefício maior para toda a sociedade, porque cada um buscando seu próprio interesse acaba beneficiando os outros. Então, isso aqui tem um alto grau de informatividade, porque o Smith foi apresentando um raciocínio de que não é o sucesso do modelo de mundo no qual nós vivemos, no qual a economia exerce uma centralidade bastante grande, não está centrado na ideia de benevolência, né? Ele vai partir da ideia, mas ele vai dizer, olha, não é por causa da benevolência, mas é por causa da autoestima, do próprio interesse, do autointeresse. Então, entendem? Ele foi construindo um raciocínio, e esse é um raciocínio bastante informativo, traz informação muito nova, né? Essa é uma frase das mais importantes e lembradas do Adam Smith. Além da figura de linguagem que ficou associada, né, de uma vez por todas à economia, mas basicamente a ideia do Smith, é a metáfora da mão invisível. Né? Ele está dizendo, de certa forma, que cada um agindo no seu próprio favor, tem lá uma mão invisível conduzindo a economia, a partir desse princípio fundamental de que os indivíduos estão agindo no seu próprio interesse. Tá? Oitavo, focalização. Focalização tem a ver com a concentração de ambos, o produtor e o receptor de texto, em apenas uma parte do seu conhecimento, bem como com a perspectiva a partir da qual são vistos os elementos do texto. Focalização, então, tem a ver com o foco, o enfoque, aquilo no qual vai ser dado ênfase. Tá? Focalização tem a ver com o conhecimento do mundo e o conhecimento compartilhado entre autor e receptor. É aplicar um determinado foco ao texto, e esse foco é de domínio tanto do produtor do texto quanto do receptor do texto. Quando eu tenho diferenças de focalização muito grandes, ou seja, se ambos não conseguem enxergar o texto sobre o mesmo foco, isso pode causar sérios problemas de compreensão, impedindo, por vezes, o estabelecimento da coerência. Vou dar um exemplo. Né? Quando o economista escreve, usa, eu vou pegar de novo a ideia do indivíduo, homo economicus, esse foco que a gente, em geral, acaba dando na teoria econômica, ele é bastante condenado em outros âmbitos científicos. Tá? E aí, muitas vezes, a crítica é feita porque há um problema de focalização.
nós utilizamos o conceito de Homo econômicos para um determinado fim, em geral. Aí outras ciências criticam a economia por utilizar esse aspecto específico da teoria, mas é uma crítica com focos diferentes, portanto, teve uma falha ali de coerência. Tá? Para eu criticar alguma coisa, eu tenho que primeiro ler aquela coisa dentro do seu contexto e, a partir do seu contexto, construir uma crítica. Senão vira uma espécie de crítica pela crítica, e crítica pela crítica não é crítica. Tá? A crítica tem que ser melhor fundamentada. Pode ser só um problema de focalização inadequado entre autor e receptor. É uma exigência comum de qualquer tipo de texto que se estabeleça claramente um objetivo, de modo a focalizar o texto de um determinado modo. Então, focalização, aí vem um aspecto importante, quando vocês chegarem lá na frente do finalzinho do curso, tiverem que fazer um projeto de monografia, de trabalho de conclusão de curso, para depois fazer o próprio trabalho, vocês verão que professor, orientador, vai dar muita ênfase a essa necessidade de ter um objetivo claro, um enfoque específico. Não dá para chegar lá e dizer, olha, eu quero escrever sobre o capitalismo. O capitalismo é uma coisa gigante, então eu quero falar... O que é que você quer falar especificamente? Eu quero escrever sobre a crise de 2008. A crise de 2008 foi uma coisa gigante. O que é que você quer falar especificamente? Então tem que dar enfoque. Focalização tem a ver com isso também, né? Firmar o olhar num determinado ponto, porque aí você consegue estudar melhor, aprender mais e traduzir melhor aquele determinado ponto. Me lembro de um orientador meu que eu tive na época do mestrado, e ele mostrava muito um certo gráfico lá, e dizia, olha, vocês não vão na dissertação de vocês explicarem esse gráfico todo, essa curva toda, vocês têm que mirar num ponto desse gráfico, numa determinada época, num determinado ponto, um certo problema, e explicar isso. Aí você consegue construir uma dissertação. Né? Isso lá no âmbito do mestrado. Então, é um aspecto bastante interessante. Construir textos demanda focalização, que você tenha um foco, e esse foco seja capaz de ser percebido também pelo seu receptor, pelo leitor do texto. Nono elemento é intertextualidade. Esse é um aspecto importante no âmbito das ciências, porque a gente utiliza como... a ciência é feita a partir da própria ciência. A frase famosa do Isaac Newton, né? Eu só enxerguei mais distante porque eu fiz isso, porque eu estava apoiado sobre o ombro de gigantes. É uma confissão de que ele não chegou lá onde chegou sozinho. Ele usou recursos de outros que chegaram antes dele. Então, na construção da ciência econômica, a gente o tempo inteiro usa intertextualidade, porque a gente usa outros autores que vieram antes de nós. E isso é extremamente importante. Então, ocorre intertextualidade à medida em que, para o processamento cognitivo de um texto, recorre-se ao conhecimento prévio de outros textos. A gente tem, então, alguns tipos de intertextualidade. Intertextualidade de forma ocorre quando há repetição de expressões, enunciados ou trechos de outros textos, ou do estilo de determinado autor. Você repete mais ou menos a forma do autor. Por exemplo, em economia política, quem pratica economia política, né, e tem um viés marxiano ou marxista, utiliza sempre como referência várias expressões que estão lá na obra do Marx. Então, é claro que está lá uma intertextualidade de forma. Os liberais, né, utilizam muitos textos do Mises, do Hayek, então tem lá também algumas expressões típicas desses autores. Quem está mais afiliado a essa escola acaba entendendo o que é que se quer dizer quando se usa uma referência dessa. Intertextualidade tipológica, conhecimento prévio de tipos textuais específicos, em termos de forma ou conteúdo. Os tipos de texto, isso aqui é uma coisa mais ampla. Por exemplo, a gente conhece, né, uma dissertação, um texto argumentativo, um poema, uma poesia, um soneto. São formas, são tipos textuais. Então, a gente, quando tem um vocabulário textual mais amplo, a gente consegue entender o que é que diferencia um texto do outro. Por exemplo, o ensaio argumentativo, o ensaio acadêmico,
são tipos textuais também, tá? Então, tipos textuais específicos e que conhecer esses tipos textuais também ajuda na capacidade de decifrar esses textos. A indicação de fontes na escrita acadêmica é claramente um tipo de intertextualidade, e é chamado de intertextualidade explícita. A gente não faz as ideias brotarem do nada, elas brotam a partir de outras fontes, então é normal você citar fontes, aí entra todo aquele regramento do texto acadêmico, de que você tem que citar autor, data. Se você faz uma citação específica de uma frase do autor, é autor, data, página, né, a localização específica no texto dele, onde aquilo pode ser encontrado pelo seu leitor, se ele quiser explicitamente ir lá pesquisar, fazer as referências bibliográficas todas. Então, o nosso trabalho no mundo acadêmico é muito baseado em intertextualidade e intertextualidade de forma explícita. A intertextualidade implícita, que é quando você faz alguma referência a um determinado autor, mas não especifica, não cita, não coloca o nome dele, ela é mais sutil e por isso mesmo deve ser utilizada com mais critério. Num texto jornalístico, num texto de divulgação científica, a gente pode fazer intertextualidade implícita, mas no texto acadêmico típico, não. Normalmente a gente vai utilizar sempre intertextualidade explícita. A gente precisa citar as fontes. É preciso ter fontes, especificar e deixar muito claro quais são essas fontes. 10º elemento, intencionalidade e aceitabilidade. Intencionalidade refere-se ao modo como os emissores usam textos para perseguir e realizar suas intenções. Construir de forma coerente, dar pistas ao leitor, uma expressão que é comum, né? Conduzir o leitor pela mão, ou seja, criar um texto que tem uma certa intenção de levar o leitor a uma certa conclusão e ser capaz de, à medida que esse texto está sendo desenvolvido, né, à medida que o leitor está vendo esse texto pela primeira vez, ele está sendo conduzido pela mão. A ideia é aquela ideia de como se você conduzisse uma criança segurando a mão dela de um lugar para outro, né? Uma criança está começando a andar. Então, você conduz pela mão justamente para que ela não tropece, para que ela não caia. Você vai levar ela de um lugar para outro segurando a mãozinha. Então, é a mesma coisa. O leitor, nesse caso, seria conduzido pelo autor, pela autora do texto, de forma a chegar às mesmas conclusões. Isso é intencionalidade. Então, intencionalidade tem uma relação estreita com argumentatividade, a sua capacidade de argumentar. No texto são apresentados argumentos. Esses argumentos são marcas ou pistas que orientam os enunciados no sentido de determinadas conclusões. Então, o objetivo de todo autor é convencer o leitor de alguma coisa. O objetivo de todo texto é fazer com que alguma informação chegue ao leitor e seja capaz de ser entendida pelo leitor, certo? A ideia básica de comunicação que a gente já mostrou em outros momentos aqui no curso. Para isso, a gente tem uma intenção de fazer o leitor chegar a essa conclusão, a gente tem que argumentar bem. O texto, então, tem que ser essa construção, essa obra que leva o leitor, que conduz o leitor pela mão, né, que aponta um caminho para o leitor do começo ao fim do texto, de forma que ele chegue às conclusões que a gente gostaria que ele chegasse. Aceitabilidade, que é a outra parte aqui desse elemento, desse tópico, é a contraparte da intencionalidade, a receptividade do texto. Um texto exige sempre uma atividade cooperativa entre emissor do texto e receptor do texto. A aceitabilidade é justamente o trabalho da parte receptora, né? O autor tem uma intencionalidade, o receptor tem que fazer um esforço de ler e tentar compreender, portanto, ele demonstra uma vontade inerente de aceitar o texto. Quem se propõe a ler um texto demonstrou algum grau de aceitabilidade. Não, eu estou disposto a considerar esse texto e os seus argumentos. Tá? É um esforço de compreensão, de calcular o sentido do texto por parte do receptor. Quando a gente, então, constrói um texto, a nossa intencionalidade tem que estar explícita, porque ela vai comunicar alguma coisa e obter uma resposta em termos de aceitabilidade
do nosso leitor hipotético. E concluindo, então, esses 11 elementos, o 11º, consistência e relevância. Eles são bem diretos e aparentemente simples, mas eu quero dar uma ênfase nisso aí. Consistência. Cada enunciado de um texto deve ser consistente ou compatível em termos lógicos com os enunciados anteriores. Então, consistência, basicamente, é evitar contradições. Deve-se evitar que o texto entre em contradição. A gente, corrigindo prova, a gente vê muitas vezes o estudante entrar em contradição. Ele afirma uma coisa, depois lá na frente ele afirma uma coisa que é contrária à afirmação anterior. Contradição, então, anula a questão. Porque se eu digo que o Sol é quente, lá na frente eu digo que o Sol não é quente, eu entrei em contradição. Afinal, o Sol é quente ou não é quente? Certo? Se eu afirmo que a economia é ciência, e lá na frente eu digo que a economia não é ciência, dentro do mesmo texto, assim, afinal, eu devo considerar que entrou em contradição. Quando eu apresento um texto, eu tenho que defendê-lo, eu tenho que conseguir manter os enunciados bem amarrados entre si, porque o texto é como se fosse uma corrente, né? Vários elos interligados e eles têm que estar bem interligados. Uma contradição é um elo partido, que quebra a força do texto. Tá? Então, consistência é importante. Ao escrever, tome cuidado. A gente, em geral, as pessoas não estudaram lógica. A gente aprende lógica indiretamente ao estudar matemática, mas quem nunca estudou lógica especificamente, né, raciocínio lógico e a construção de proposições, argumentos, falsidade, enfim, todos os elementos que levam à construção de enunciados que sejam logicamente consistentes, às vezes encontra problemas. É bom, né, tomar cuidado. Uma coisa importante no âmbito da ciência é que os textos tenham consistência e que façam sentido. Então, não podem entrar em contradições lógicas. O outro aspecto é a relevância. Relevância é uma exigência de que o conjunto de enunciados que compõe o texto seja relevante para um mesmo tópico discursivo subjacente. O que é relevância? Qual a importância da relevância? Relevância significa que a gente não tem que trazer para o texto coisas que sejam secundárias e que não contribuam para o texto. Existem elementos que a gente traz para o texto que são secundários, estão lá para reforçar um argumento, para, né, dar cores novas a um certo enfoque que a gente quer transmitir, mas a gente tem que tomar cuidado para não desviar demais, para não fugir demais as necessidades próprias do texto. Então, tem que ser relevante. Às vezes, corre-se o risco de querer discutir o mundo em um texto e aí vem coisas irrelevantes para o texto. No trabalho monográfico, por exemplo, os orientadores costumam cortar pedacinhos que eles acham que são irrelevantes. Olha, isso aqui não vai ajudar muito o teu texto, não, corta isso fora. Para quem escreveu, para quem está escrevendo uma monografia, um trabalho acadêmico denso, parece uma coisa horrível cortar pedaços do seu texto. Mas é justamente para que fique somente aquilo que é relevante. Tá? Quando você escreve para um jornal, para uma revista, geralmente eles dão lá um limite de palavras. Quando você escreve a primeira versão, tem o dobro do limite. Depois você vai ter que sair cortando coisas, justamente para deixar somente no texto aquilo que é relevante. A exigência de que o conjunto dos enunciados, né, seja importante para manter um determinado discurso. Bem, esses últimos elementos, concluindo então, esses últimos elementos que eu enfatizei, que a gente passou agora, eles são menos complexos do que os primeiros 4, por isso os primeiros 4 estão numa aula à parte, esses últimos, eles apenas complementam isso aí, e com isso a gente está terminando a parte de coerência. A gente, né, já passou coesão e coerência, agora a gente vai entrar na parte argumentativa e caminhamos assim para o final desse curso de redação para economistas. Então, dê uma revisada na primeira aula, e nessa aula também, esses 11 elementos juntos, para que você, né, possa aplicar isso nos exercícios e assim melhorar a sua produção textual. É isso, gente, e até a próxima.